sem o Aquiles, que havia brigado com Agamenon, que era o capitão, né, dos gregos, o general mais importante. Né? Embora os gregos achassem que não pudessem vencer sem o Aquiles, a deusa Atena, que quer que os gregos vençam, associada com os outros deuses pró-gregos, começa a fazer, então, gestões, né, começa a interferir diretamente na briga contra a vontade de Zeus, para ver se consegue fazer os gregos ganharem. E nesse momento em que nós paramos para o café, o nosso herói Heitor, que é o principal comandante dos troianos, ou dos teucros, ou troadas, né? É a mesma coisa, são as mesmas pessoas, está aqui confessando à mulher as suas angústias, que são angústias proféticas do que acontecerá inevitavelmente no final dessa coisa, em que haverá então morte e desolação e choro e ranger de dentes. Não é isso, né? Não é isso? É isso que irá acontecer no final de tudo isso. Muito bem. Então aí, nós vamos lendo assim, mais ou menos selecionando trechos, porque você sabe que a gente não vai conseguir ler mais 20 páginas até às 10h30, não será possível, nós temos que ter o nosso tempo de debate, que é, na verdade, aquilo que interessa. Então vamos fazer o seguinte, vamos pular o próximo canto 7, que é, ou melhor, não vamos pular o canto 7 não, nós vamos ler o pedaço do canto 7, apenas um pedacinho. Então, Inês, você está firme aí? Tá? Então vamos lá, por favor, Inês. Então, o canto 7, há uma cena muito interessante, que é um combate entre um dos maiores guerreiros gregos, que é o Ajax Telamônio, e o Heitor, que é o grande guerreiro, né? O Heitor é o grande guerreiro troiano. Sempre que vocês tiverem dúvidas sobre personagem, sequência, não fiquem constrangidos de perguntar, porque é muito difícil alguém que nunca ouviu essa história antes não se confundir com os nomes e com a sequência. Aqui todo mundo, porque eu não conheço vocês todos, né? Mas com exceção da professora, tá? Da tia Cleusa, que leu seguramente o livro, e o Matheus aqui, que é especialista em mitologia, os outros todos têm todo o direito de terem dúvidas de acompanhamento, tá? Então, não fiquem constrangidos, porque não tem nenhum mal nisso, não depõem contra a inteligência de vocês, porque é de fato um pouco difícil, tá? Continuamos? Por favor, Inês. Canto 7, o combate singular de Heitor e Ajax e a remoção dos mortos. O retorno de Heitor e de Paris dá vantagem aos troianos. Heleno, inspirado por Atena e Apolo, aconselha Heitor a pelejar com o melhor entre os gregos, mas nenhum dos gregos se manifesta. Com o apelo de Nestor, 9 heróis se apresentam, sendo Ajax Telamônio escolhido. Ele e Heitor lutam até o anoitecer, quando há uma trégua. Decide-se então enterrar os mortos, e os gregos aproveitam para fazer um muro diante dos navios. Posídio se ofende com este trabalho. Quem é Posídio? Posídio é Poseidon, o Netuno, o rei dos mares. Então como é que vem aqui fazer o muro aqui no mar sem pedir minha autorização? Então ele está furioso com os gregos, é aí nesse momento que Posídio mandeia-se para o lado dos troianos, porque ele acha um desaforo que fizeram com ele e passa desde então. Depois ele vai ficar o tempo todo da Odisseia perseguindo o Ulisses, né? O Posídio depois passa o tempo todo perseguindo Ulisses, porque Ulisses lhe fez um desaforo, e esses deuses são muito sensíveis, né? Qualquer coisa eles ficam assim chateados, tal, já não querem mais brincar. E o Posídio, então, vira-se contra os gregos agora por causa desse muro. E o Heitor vai lutar, então, contra o Ajax Telamônio, que é o segundo maior guerreiro. O Diomedes é talvez o mais esperto deles. Os grandes guerreiros gregos são o Aquiles, que já não está aqui, né, que saiu, o Diomedes, que é o mais esperto, o mais, digamos assim, o mais nobre, o mais completo, o Ulisses, que é o mais espertalhão, embora não seja um bom guerreiro, assim militarmente falando, e o Ajax Telamônio, que é o Ajax, tem dois Ajax, tá? E esse Ajax aqui é o Ajax, que é o melhor guerreiro, e o nome Ajax é escrito ou com Z ou com X, então vocês encontram mais comumente Ajax com X. O tradutor aqui, que sabe mais grego que nós, resolveu optar pelo Z, portanto vamos respeitar isso, né? Muito bem. E aí então o combate em que ele vive está descrito na página 8,
na página 8, o seguinte, ali no número 226, tá? Na linha 226, por favor. Você não está com a linha 8? Não tem a linha 8? A página 8 não tem? Não tem importância. Olha, é assim, eu vou ler para vocês, então, tá? Então, eu leio com toda a calma, não terá, depois a gente resolve. Então, só para resolver essa pendência agora, eu vou ler, então, a linha 8, a página 8. Vamos lá. Dentro de pouco hás de ver, grande Heitor, claramente, o que em luta de homem contra homem conseguem fazer os guerreiros acaios, ainda na ausência de Aquiles, o herói de coragem leonina. Lembra que o Aquiles sumiu, né? Acaios são os gregos. Mas esse agora se encontra nas naves recurvas e céleres, estomagado com o chefe dos heróis. Estomagado com o chefe, olha que beleza. Estomagado significa irritado, né? Com azia. Então, o Aquiles está estomagado com o chefe dos heróis. Estomagado com quem? Com Agamemnon, né? Que é o Agamemnon, que é o chefe dos heróis. O Pleclaro Agamemnon. Pleclaro é uma pessoa distinta. Muitos e muitos dos nossos que podem fazer, por sem dúvida, frente em qualquer circunstância. Ora, sus, iniciemos o duelo. Disse-lhe Heitor em resposta, o guerreiro de casco ondulante. O que é um guerreiro de casco ondulante? É um guerreiro com cabelos ondulantes. Tá? Guerreiro de casco ondulante é um guerreiro com cabelos grandes que ondulam. Ó grande Ajax Telamônio, pastor muito ilustre das gentes, não me intimides assim, qual se eu fosse criança indefesa. Isso é o Heitor respondendo a outro, dizendo, agora você vai ver quem é que são os gregos. Tá? Então agora está o Heitor respondendo. Ó grande Ajax Telamônio, pastor muito ilustre de gentes, não me intimides assim, qual se eu fosse criança indefesa ou mulher fraca, que nada entendesse de coisas da guerra. Tenho bastante experiência de como prostrar o inimigo. Sei sustentar meu escudo de pele de boi, tanto à destra quanto à sinistra, tanto à direita quanto à esquerda, que é o modo de sempre lutar com bravura. Precipitar-me-ei, sei bem no tumulto dos céleres carros que no combate a pé firme dançar pela música de Ares. Por isso mesmo, não quero atacar com nenhuma artimanha um inimigo como és, mas lealmente tentar alcançar-te. Quer dizer, o Heitor faz um discurso de nobreza, de lutar com as mãos limpas, de produzir um combate justo. O Heitor o Aquiles não é humano, né? O Aquiles é filho de Tétis com Zeus. O Aquiles é um sujeito que tem características não humanas, mas o Heitor, coitado, o Heitor é um humano como os outros todos. E é o sujeito mais sacrificado de todos. Tanto é que a história acaba com os funerais de Heitor, como se fosse mais ou menos o ápice dessa história. Não é isso? Então aí eles lutam, o Heitor vence, e o que nos remete para o canto 8, na página 9. Vocês têm a página 9 aí? Tá? Então, pode ler, por favor, Inês. Canto 8, a luta interrompida. Zeus proíbe futuras intervenções dos deuses na guerra e vai ao monte Hidra assistir aos combates. Os troianos, então, sobrepujam os gregos. Diomedes tenta, sem sucesso, recuperar a vitória para os gregos. Estes são empurrados até suas naves. Hera e Atena, descendo para ajudar os gregos, são impedidas por Zeus, enviando Íris, que as obriga a voltar para o Olimpo. À noite, interrompe a batalha. Então, o que acontece aqui é que Zeus finalmente resolve mandar parar aquela intervenção, e como não há mais intervenção dos deuses a favor dos gregos, porque os gregos estão em desvantagem com a falta de Aquiles, então os troianos começam a vencer. No entanto, as deusas que estavam querendo ajudar os gregos e não queriam parar com a briga, vão lá contra a vontade de Deus e continuam interferindo na guerra para tentar produzir a vitória dos gregos. É isso que conta esse canto. Nós não vamos ler nenhum pedaço desse canto, embora tenha aqui alguma outra parte muito engraçada, que é o Zeus reclamando dos deuses, que não param de dar trabalho a ele, né? Então, eu acho que a gente pode, na verdade, ir para frente, para o canto 9. Honras para Aquiles e preces. Agamemnon forma um conselho e sugere, desesperado, o retorno à Grécia. Diomedes e Nestor o acusam de covardia e de injustiça com o melhor dos gregos, Aquiles.
Agamemnon concorda e resolve devolver Briseide a Aquiles junto com uma grande recompensa. É enviada uma comissão composta por Odisseu, Ajaz e Fenice a Aquiles. Odisseu e Fenice conversam com Aquiles, que se mostra inflexível. Diomedes reanima os gregos. Então, aí quando o Agamemnon, que é o chefe dos gregos, percebe que não vai dar para vencer os troianos, ele resolve devolver a Briseide para o Aquiles, para ver se o Aquiles volta, né, para ajudar os gregos. Então monta uma comissão de gente que vai lá negociar com o Aquiles, mas o Aquiles está completamente irremovível e não aceita, não aceita voltar de jeito nenhum, porque ele está muito ofendido e acha que, como o Aquiles tem contra ele aquele vaticínio, aquela profecia que diz que ele tem que escolher entre ter uma vida curta, gloriosa, e uma vida longa, medíocre. E não sei se vocês percebem, mas é óbvio que o Homero não propõe essa diferença para a personagem. No fundo, esse é um problema humano coletivo e permanente. Quer dizer, o que você prefere? Ter uma vida curta, gloriosa, ou uma vida longa, medíocre? Essa é uma pergunta fundamental. Às vezes na vida a gente necessariamente tem que escolher coisas. É isso que o Aquiles tem que fazer. Ele precisa escolher entre essas duas coisas. Ele, na hora que veio para a guerra, aproximou-se da morte gloriosa, vida curta, gloriosa, e agora ele está muito longe, né? Já não está mais interessado nisso. É esse o esforço que faz o Agamemnon de tentar ver se o atrai novamente para a guerra, dando a ele, então, né? Não é isso? Dando a ele alguma vantagem. Isso está contado ali a partir da linha 669, por favor, na página 11. Vocês acharam a linha 669? Então, aqui há o diálogo entre a comitiva de gregos e o Aquiles. Inês, por favor. Logo que os dois emissários chegaram à tenda do Atrida, viram-se pelos argivos cercados que, alçando-se prestes com taças de ouro, os saudavam, ansiosos por tudo saberem. Foi o primeiro a falar Agamemnon, rei poderoso. Dize-me logo, Odisseu meritíssimo, glória da Acaia, se ele consente em livrar os navios do fogo inimigo, ou se nega por ter ainda o peito tomado pela ira? Então, quando eles voltam, o Agamemnon quer saber como é que foi. Então, ele topou ou não topou? Não é isso? Tá. Disse-lhe então em resposta Odisseu, sofredor de trabalhos: filho glorioso de Atreu, Agamemnon, rei poderoso, não só persiste na cólera, como se mostra tomado pelo furor, recusando os presentes e tuas propostas. Acha que deves, com os outros argivos, pensar na maneira de as naus e o exército acaio salvar do perigo iminente. Sim, chegou mesmo a ameaçar de que, logo que a aurora se eleve, há de puxar para as ondas as naves de boa coberta. As maiores, com velas mais altas, tá? Naves de boa coberta, maiores. Acrescentou que aconselha aos demais que se façam de volta para o torrão de nascença, que o termo jamais acharemos de ilho escarpada, que a mão protetora sobre ela, Zeus, grande de voz potente, estendeu, reforçando a coragem do povo. Está vendo o Aquiles dizendo mandando os emissários contarem para o Agamemnon: olha, vão embora, porque as colinas de Ílio, que é Troia, estão protegidas por Zeus, nós jamais entraremos lá, vocês desistam desta guerra. É isso que o Aquiles mandou como resposta ao pedido de devolver a moça, a Briseide, e mais uns presentinhos para ele se sentir assim recompensado. Né? Muito bem. Meus companheiros aqui poderão confirmar o que digo: o Telamônio e os arautos dotados de grande prudência. O venerando Fenice ficou a conselho de Aquiles para partir juntamente com ele amanhã muito cedo, caso deseje, que contra a vontade não há de levá-lo. E aí paramos aí, não precisamos ir em frente nesse canto. Então, entendendo que, com os Zeus tendo proibido a participação dos deuses na briga, então os troianos começam a ganhar de novo.
E porque eram os deuses que ajudavam, sobretudo Palas Atena, que ia lá e lutava junto. E como os gregos estão perdendo, Agamenon começa a ficar desesperado e pensa em ir embora. E pensa talvez em reconquistar a simpatia de Aquiles, que era o guerreiro que fazia falta. Então ele manda uma comitiva liderada pelo próprio Ulisses, que é o mais esperto deles, Odisseu, Ulisses é a mesma coisa, e ele volta com más notícias. Então vamos ver o que acontece em seguida no canto número 10, por favor. Os feitos de Dolão, Doloneia. Agamenon e Menelao, sem conseguir dormir, vão acordar os chefes gregos novamente e resolvem enviar espiões para o campo dos troianos. Diomedes vai com Odisseu e no caminho encontram Dolão, um troiano que tinha sido enviado para espionar os gregos. Os dois gregos prendem Dolão, exigindo que ele lhes conte os planos dos troianos, e depois o matam. Vão então matar Reso, chefe da Trácia, e seus soldados recém-chegados com novos corcéis. Estes, os dois gregos, roubam. Retorno de Diomedes e Odisseu ao acampamento grego. Então, essa parte aqui não tem muita importância na história toda, ele é apenas uma parte posta aí pelo Homero para provar o quanto Ulisses é espertalhão. Porque Ulisses, então, descobre, monta uma operação de espionagem para tentar ver qual é o ponto fraco lá dos troianos. E aí, então, é esse episódio do Dolão, em que eles mostram grande argúcia e grande sutileza, e é a preparação para depois a segunda parte da história, que é a Odisseia, em que Ulisses, então, se dá muito bem. Então, nós passamos, sem ler nenhum pedaço desse trecho, e vamos para o canto 11, e vamos falar agora da aristia de Agamenon, do Agamenone, né, que é o chefe de todos eles lá. Então, pode ler, por favor, Inês. Logo que surge a aurora, Agamenon prepara seu exército para o combate. Do outro lado, Heitor caminha contra as tropas dos gregos. Heitor, aconselhado por Zeus, se retira da luta até Agamenon fazer o mesmo. Este realiza feitos heróicos e mata muitos troianos. É, no entanto, ferido e tem de deixar a batalha. Os troianos retomam a vantagem e os principais gregos são feridos. Odisseu, Diomedes e o médico Macaon. Nestor, então, suplica a Aquiles que volte à batalha ou que empreste sua armadura para Patroclo poder lutar. Patroclo ajuda Eurípilo, ferido na guerra. Muito bem. Então, as coisas vão piorando muito para os gregos, que continuam perdendo para os troianos, e agora, nesse momento, até o próprio Agamenon se fere. Então, os soldados, os maiores generais dos gregos, que são o próprio Agamenon e Ulisses, por exemplo, começam a se ferir pessoalmente. E aí há uma nova tentativa de chamar o Aquiles de volta para a luta. Como o Aquiles continua se negando, aparece então aqui um fato novo que mudará completamente essa história, que é o advento do tal do Patroclo. O Patroclo é contado aqui na Odisseia como sendo o melhor amigo de Patroclo, né? Então, o Patroclo, que é o melhor amigo de Aquiles. Embora isso não esteja explícito, há certamente aí uma conotação homossexual muito forte. É como se esse Patroclo fosse assim amante do Aquiles. E é preciso que vocês sempre lembrem que isso não era uma coisa incomum na Grécia. Nessa época aí já não era incomum, no tempo de Sócrates, de Platão e Aristóteles também não era incomum, mas é sempre importante lembrar que, embora fosse comum, não era alguma coisa aceita de maneira incontestável. Então não se tratava de uma situação normal no mundo grego, embora fosse contradiça. Digamos assim, que era tolerado, mais ou menos como é tolerado hoje, sem grandes... talvez hoje de modo diferente, mas não era alguma coisa de que não se tivesse críticas, uma coisa dessa. Então, o tal do Patroclo era aparentemente um namorado do Aquiles. E esse Patroclo, então, resolve meter-se nessa briga usando as armas do próprio Aquiles, que não as estava usando. Então, nós vamos entender um pouquinho melhor onde isso vai, se nós vemos agora a linha 656 para frente, na página seguinte, 656 para frente, por favor. Qual o motivo de agora operir a ter dó dos arquivos que vulnerados se encontram?
No entanto, não faz uma ideia de todo o luto do exército. Os mais distinguidos guerreiros, ou por espada ou por seta feridos, às naus se acolheram. Assequeado se encontra o Tidida valente Diomedes, jaz Odisseu vulnerado por lança, assim como Agamênone na coxa. Desastre total, né? Todos eles feridos. Na coxa, Eurípilo foi por um dardo também vulnerado. Este, que eu próprio acabei de tirar da batalha, se encontra por uma seta ferido. O Pelida, no entanto, guerreiro de incontrastável valor, compaixão nem piedade demonstra. O Pelida é o Aquiles, tá? Não esquecer, Pelida é filho de Peleu. Então, apesar de toda aquela mortandade, de todo aquele prejuízo, ele não se impressiona. Ele não está disposto a voltar à luta. Vai, porventura, esperar que os navios velozes na praia, contra o querer dos acaios, incêndio voraz os destrua? Ou que nós todos a morte encontramos? Não sinto alentar-me os membros ágeis, agora o vigor com que outrora os movia. E aí, então, nem assim, com toda esta dificuldade dos gregos, o Aquiles se comove. No entanto, enquanto isso, né, o Heitor e os troianos começam a avançar na direção de expulsar os gregos. Porque na medida em que os gregos não conseguem avançar, eles vão sendo cada vez mais encurralados dos navios. Já não conseguem mais sitiar a cidade da terra e vão sendo empurrados para os navios. É o que está contado aqui no canto número 12, na página 15, né? É isso? O ataque aos muros. Por favor, Inês. Heitor e os troianos encurralam os gregos para trás do fosso do muro. Polidamente sugere que os troianos avancem a pé pelo fosso e Heitor concorda. Polidamente tem um mau presságio. Mas Heitor caçou a visto e eles continuam a avançar. Os gregos, e principalmente os dois ajazes, defendem bravamente o acampamento. Depois de uma luta indecisa, os troianos fazem uma brecha na muralha, mas não conseguem passar. Heitor, então, quebra o portão e muitos troianos encurralam os gregos em seus navios. Vocês lembram que os gregos tinham construído uma espécie de paliçada que separava os navios do continente? Pois é essa paliçada que agora os troianos conseguem finalmente romper. E os gregos estão praticamente liquidados, porque terão que ir embora, né? Então os navios são muito vulneráveis, porque você os incendeia, né? Joga flechas, eles se incendeiam e transforma numa churrasqueira flutuante, mais ou menos isso, né? Então aparece nesse momento aqui, e é nesse momento que parece que os gregos estão mais próximos da derrota, finalmente, sobretudo porque o Aquiles não está lutando com eles. O que nos remete, então não vamos ler nenhum pedaço do texto, e vamos remete para o canto 12, o canto 13, perdão, na página seguinte, página 16, quando vamos ver o que acontece quando os troianos estão quase vencendo os gregos. A luta junto aos navios. Enquanto Zeus se vira e olha para outras regiões, Posídio vai até a planície de Troia. Disfarçado, ora com Calcante, ora com generais gregos, incita-os coragem para guerrear. Os gregos se fortalecem e começam a se sobressair. Idomeneu e Meríones defendem a esquerda dos navios e os dois ajazes à direita. Um sangrento combate se dá, onde gregos e troianos morrem. Idomeneu, combatendo Enéas, faz prodígios na batalha. Os troianos começam a recuar, mas Heitor decide continuar a luta. Ajaz Telamônio desafia Heitor e aparece um bom presságio para os gregos. Então, percebam, quando Zeus olha para o outro lado, o Posídio, que é o Poseidon, resolve se meter na briga de novo e resolve ajudar os gregos, que estavam ali encurralados, quase mortos. E aí, então, há uma espécie de reação dos gregos e aparecem duas personagens importantes novas aqui. Uma é o Idomeneu. O Idomeneu é muito conhecido porque o Mozart tem uma ópera chamada Idomeneu. E ele é conhecido porque depois, quando ele volta para casa, com ele acontece um fato que ficou famosíssimo, que é o fato de que ele, para poder chegar em casa com vida, ele promete matar a primeira pessoa que ele encontrasse e oferecer em sacrifício aos deuses.
e a primeira pessoa que o encontra na praia é a sua própria filha, que ele mata, para oferecer, para manter a palavra para os deuses. Então essa tragédia de Idomeneu é contada por Mozart, numa ópera chamada Idomeneu, muito bonita, uma ópera maravilhosa de Mozart. E a outra figura que aconteceu agora é a figura de Enéas, que não havia aparecido ainda. Enéas é um comandante troiano, porque os troianos, como essa história é contada por um grego, os troianos são sempre meio que desprezados aqui nas inscrições, né? Então nós só sabemos lá de Troia que há o Heitor e o seu irmão metrosexual, né? Basicamente esses dois. Então não há outros generais que haviam aparecido até então, exceto o Enéas. E o Enéas, que não era troiano, mas era um general associado a Troia, ele irá escapar da destruição e ele irá fundar Roma. Então o Virgílio escreve uma obra chamada Eneida, que é a descrição da Odisseia, né? da vida de Enéas, que depois que escapou de Troia, acabou indo dar na Itália, onde fundou lá a sociedade romana. E isso é obviamente que não coincide muito com aquela história dos livros de história, que tinha lá o rapto das Sabinas, Gomo e Remo, mas de certo modo o Virgílio escreveu essa história para enobrecer um pouquinho Roma. Em vez de ser um grupo de saltimbancos e salteadores que montaram Roma, então, ladrões de mulheres, né, lá para o rapto das Sabinas, então o Virgílio, para deixar Roma melhor, foi quem inventou essa tese de que o Enéas, que é esse Enéas aqui, tinha sido o fundador de Roma. Então essa é uma invenção do Virgílio, para melhorar um pouquinho a aparência de Roma, né, e os romanos não aceitavam o fato de que eles eram ladrões de mulheres, assim, pessoas de má índole. Então esse Enéas aqui foi depois retratado na Eneida como sendo o fundador de Roma. Então com essa luta que acontece ali, então, por interferência do Posido, obviamente contra a opinião de Zeus, então há aqui uma melhoria na situação dos gregos, né, que agora não estão assim tão ameaçados como estavam antes. O que nos leva aqui, então, para a demonstração de como é que os deuses, então, resolveram tapear Zeus de vez por todas. Porque Zeus não tinha que fazer tudo escondido, então as deusas espertas, fazem aí um plano para tapear Zeus, para ele não entrar no mérito das intervenções. O que vai ser contado aqui agora pela Inês, no canto 14. Inês, por favor. O engano de Zeus. Engano de Zeus, canto 14, né? Na página 17. Engano de Deus não que Deus tenha se enganado, é a trapaça que fizeram com Zeus. Não é isso? A trapaça que fizeram com Zeus. Não, só uma perguntinha. Pois não. O Deus Posido, ele não estava do lado dos estava. troianos? Ele estava ao lado dos troianos. Ele mudou. Mudou de lado. Tá? O engano de Zeus. Nestor, que curava Macaone, sai para ver uma gritaria e encontra Agamemnon, Diomedes e Odisseu feridos. Então fazem uma reunião e Agamemnon decide fugir. Odisseu é contra e Diomedes sugere voltar ao combate. Posido acalma Agamemnon. Hera, então, se prepara para seduzir Zeus. Pedindo emprestado um cinto de Afrodite e pedindo ajuda ao sono, acaba conseguindo adormecer o esposo. O sono está com maiúscula, porque sono é um deus. Entenderam? Os gregos transformam todas essas coisas, noite, sono, morte, tudo em deuses. Divinizam essas coisas. Então ela pede ajuda ao sono para fazer Zeus dormir, para parar de ficar implicando com porque eles estavam se divertindo muito com aquela briga, e Zeus ficar com aquela implicância de não querer que eles fizessem isso. Né? Então agora a Hera, a mulher de Zeus, vai finalmente montar um plano para fazer Deus sair da conversa. Posido insufla força aos gregos que ganham vantagem. A Jáspera e Heitor, que se retira da batalha. Os gregos expulsam os troianos para longe dos navios, e a Jás, o Oileu, os persegue com muito furor. Esse Oileu é o outro Ajás, porque são dois. Tem um Telamônio, que é esse o grande guerreiro, e esse outro Oileu, que é um baixinho, totalmente diferente do outro, é um sujeito assim, tipo gordo e magro,
que é o outro que não tem assim grande mérito, tá? O outro é que tem méritos. Então, nesse momento, então, o que acontece é que os gregos, né, os gregos se retomam a vantagem. Mas o modo como ela conseguiu esse feito está contado aí na linha 159 em diante. Então, por favor, olhem na página 18, na linha 159, por gentileza. A deusa de olhos bovinos. Essa não é mais a deusa de olhos glaucos, é Atena. E a dos olhos bovinos é a Hera. Então, a Hera, que é a mulher de Zeus, é que tem olhos bovinos. Não é muito meritório para uma mulher, né, ter esse apelido, né? Não é isso? Né? Então, é meio esquisito. Em todo caso, ela é referida, de modo geral, como deusa dos olhos bovinos. A deusa de olhos bovinos se pôs a pensar na maneira como lhe fosse possível a Zeus iludir poderoso. No imo do espírito, no interior do espírito, né? Ao fim, parece-lhe o melhor artifício ir até o Ida, depois de ataviar-se por modo impecável, para ver se ele mostrava desejos de ao lado deitar-se-lhe e ela pudesse depois derramar-lhe profundo e agradável sono nas pálpebras firmes, e assim, no sagaz pensamento. Ida é um monte onde Zeus mora, porque os deuses moram no Olimpo, mas Zeus tem uma casa só para ele, que é o Monte Ida. Tá? É aí que Zeus mora. Aliás, os pastores com quem o Alexandre, o Paris Alexandre, foi morar, depois de sair de Troia, ficava na base do Monte Ida. Tá? Então, o Monte Ida é a casa só de Zeus, não é dos outros deuses. Foi logo para o aposento que Hefesto, seu filho, construíra nos fortes quícios a porta de bela feitura, adaptando com fechadura secreta a nenhum outro deus revelada. Pós ter entrado no tálamo, a porta brilhante ela fecha. Primeiramente, com ambrósia lavou todo o corpo excitante, para deixá-lo sem mancha, passando na cute em seguida óleo divino de tanta fragrância dotado, inefável, que, só com ser agitado no sólio de bronze de Zeus, o céu e a terra deixava de pronto por ela impregnado. Olha, com os óleos que ela passou nos Zeus, só de passá-los, o céu e a terra ficaram impregnados de cheiros. Começa passando a ambrósia. A ambrósia os deuses comiam néctar e ambrósia. E essa palavra ambrósia, antigamente havia muita gente chamada Ambrósia, mas é um nome demodê, né? Ninguém mais põe Ambrósio, o nome do filho, Ambrósio ou Ambrósia. Mas aí houve uma corrupção dessa palavra para ambrosia, que é um doce de leite, que se chama de ambrosia completamente equivocadamente. Na verdade, o nome do doce é ambrósia, porque esse doce é um manjar dos deuses, por isso que se chama ambrósia. Hoje em dia ninguém mais bota nome de filho de Ambrósia, né? Os nomes perdem. Ninguém mais chama um menino de Epaminondas, né? Uma menina de Ambrosina, Ambrósia, isso não se faz mais, né? Tá? Entendeu? Os nomes vão ficando velhos, né? Vão mudando. Hoje é todo mundo Tatiane, Juliane, não é? Então os nomes modernos, não tem mais Ambrósia, não tem, ninguém chama filho assim mais. Tá? Muito difícil acontecer. Tá? Continuamos. Logo que os membros venustos de ungir acabou era Augusta, e de pentear os cabelos, as tranças brilhantes ajeita, belas de ver e divinas, que o rosto imortal lhe voltavam. Cinge depois as magníficas vestes que Atena lhe havia com diligência tecido, adornando-a com muitos recamos. Bordados, né? Bordados. E com fivela dourada prendeu-a na frente do peito. O cinto passa, em seguida, enfeitado com 100 belas franjas, e nas orelhas de furos bem feitos coloca pingentes, cada um com tríplice gema ofuscante de graça invisível. De brilho igual ao do sol era o véu de feitura recente com que a magnífica deusa cobriu o semblante divino. O que ela fez? Ela seduziu os Zeus, no sentido de que o fez dormir, né? Então ela o colocou num estado de torpor, de adormecimento, para que ele parasse de amolar.
Mas é óbvio que quando os Zeus descobre que foi tapeado, fica bem furioso, que é o que acontece no próximo canto, no canto seguido, canto 15, que está bem abaixo desse. Então vamos ver o que acontece em seguida. A revanche rumo aos navios. Zeus, acordando, percebe que foi enganado por Hera. Depois de ameaçá-la e relatar-lhe todos os acontecimentos até o final da batalha, ordena-lhe que vá ao Olimpo e envie Íris e Apolo para ajudar os troianos. Viram só? Porque como elas estavam querendo ajudar os gregos, então o Zeus agora começa a querer compensar os troianos. Então diz, agora vocês vão ajudar os troianos. Muito bem. Ares toma conhecimento da morte do seu filho Ascálafo, mas Atena o consola. Íris vai pedir a Posído que se retire da batalha e Apolo cura Heitor, que retorna com toda a força ao acampamento dos gregos, com Apolo na frente das falanges troianas. Patroclo deixa Eurípilo e vai implorar ajuda a Aquiles. Os gregos fazem uma defesa desesperada, enquanto Heitor se prepara para incendiar o navio de Protesilau. Como agora os deuses, por ordem de Zeus, estão ajudando os troianos, o Heitor, que havia sido ferido no episódio anterior, agora foi curado por Apolo. Apolo é defensor de Troia, porque havia lá em Troia um santuário a Apolo. E agora reverte novamente a situação e os troianos começam a vencer. E parece, então, agora que vão vencer de mesmo, de fato. No entanto, acontece agora o fato que muda toda a história dessa luta, que é o fato de que o Patroclo, aquele que é amigo lá do Aquiles, vai ser morto em batalha. E esse fato agora é o que está narrado aqui no canto número 16, na página seguinte, 18, por favor, que a Inês vai ler. Canto 16 a 19, né? Canto 16, página 19. Os feitos de Patroclo, Patrocleia. Patroclo implora pelas armas de Aquiles que as concede, mas com a condição de apenas proteger os navios gregos e de não levar mais adiante a ofensa contra os troianos. O navio de Protesilau é incendiado. Quando Patroclo surge com o exército dos Mirmídones, os troianos o confundem com Aquiles. É porque ele está usando as armas de Aquiles. O Patroclo põe a roupa de Aquiles, a armadura de Aquiles. Então os troianos pensam que é Aquiles que voltou à guerra, embora seja apenas o Patroclo. Sarpédone é morto por Patroclo e grande luta é feita ao redor de seu corpo. Fogem então os troianos. Porque pensam que é Aquiles e não sabem que é Patroclo. Patroclo se esquece da promessa a Aquiles e os persegue até as muralhas de Troia. Apolo defende Troia e reanima Heitor, que marcha contra Patroclo. Este faz grande chacina, mas acaba sendo desarmado por Apolo e morto por Heitor. E o Patroclo, então, é morto na guerra pelo Heitor. Na hora em que o Aquiles fica sabendo que o namorado, né, tinha sido morto pelo Heitor, aí ele resolve voltar para a guerra. Fica bravo, né? Fica chateado com isso, e aí resolve, eu estou supondo que é namorado, porque eu estou aqui numa espécie assim de espírito de revista Caras, mas é claro que isso está apenas induzido, né? Está subentendido, não está explicitamente escrito assim, desse jeito, mas todas as sugestões são nesse sentido, tá? Todas. E aí então, como o Patroclo aí fora morto, então aí no canto 17 você tem, ainda não é aí a decisão, quer dizer, o canto 17 é quando o Menelau, então, né, que estava junto com o Patroclo ali, ele descobre isso, né? Então vamos ler rapidamente o 17, na página 20, para depois vermos o canto em que o Aquiles finalmente volta à guerra. Os feitos heróicos de Menelau, Aristia de Menelau. Menelau mata Euforbo, que tentava levar as armas de Patroclo. Deixa eu explicar a vocês isso. Quer dizer, o soldado grego e o romano também via na vitória, quer dizer, quando você mata o inimigo, você tem direito a ficar com as armas, com as armas do outro, porque é uma demonstração de que você incorporou é como o sujeito que pinta no avião quantos aviões inimigos ele derrubou,
Quer dizer, é uma espécie de vampirismo, se vocês quiserem ouvir de outro modo, né? É o vampirismo. Você fez o ato de matar o inimigo e incorporado à sua vida como? No caso dos gregos e romanos, pela incorporação das armas do inimigo. Então, o Pátroclo, né, tem as suas armas retiradas, ou pelo menos tenta-se tirar as armas dele. Então chama Agás para defender o cadáver da investida de Heitor e este último cede. No entanto, retorna animado por Glauco e pelos melhores troianos. Ocorre longa luta ao redor do cadáver de Pátroclo. Os cavalos de Aquiles são feridos e Zeus tem piedade. Apolo ajuda os troianos e Atena os gregos. Com os gregos em desvantagem, Agás pede auxílio a Zeus. Menelau manda Antíloco avisar Aquiles da desgraça. Menelau e Meríones acabam por conseguir pegar o corpo de Pátroclo, protegidos pelos dois Ajases. Não deixar o corpo insepulto, porque nada é mais grave para um grego do que não poder sepultar os mortos. Então, vocês irão depois na Odisseia, que tem lá uma piada engraçadíssima, porque um dos soldados, dos marinheiros de Ulisses morre e ele deixa insepulto porque ele está com pressa. Aí quando ele chega no inferno, porque Ulisses vai ao inferno, encontra o fulano lá na porta. Daí ele fala assim para o fulano, fala assim: pô, mas que coisa incrível, eu vim de navio, você veio a pé e você chegou antes. Não, que é uma piada muito cruel, né? Convenhamos, né? Mas é muito engraçado, né? Por outro lado, né? É uma piada divertidíssima. Então, o que está fazendo o outro na porta do inferno? Está dizendo assim, olha, pelo amor de Deus, volte lá e me enterre. Porque a única coisa que um grego acha que é o maior de todos os males da vida é a morte insepulta, porque a morte insepulta é a morte fantasmagórica. Porque quando você morre e é sepultado com os ritos funerários, você vai para o inferno. O inferno, para os gregos, não é um lugar necessariamente ruim. Mas o inferno é aquilo que está abaixo, é o território de Hades. Né? Hades é a mesma coisa que inferno. E no território de Hades, você pode ter uma vida boa ou uma vida ruim. Então, um pedaço do inferno divertidíssimo, que se chama Campos Elíseos. Campos Elíseos é a parte boa do inferno. Então, quando você vai a Paris e tem lá os Champs-Élysées são os Campos Elíseos, a parte boa do inferno. E a parte má é o Tártaro, onde, na profundidade do inferno, onde estão todos os castigos. Então, morrer e ir para o inferno é uma coisa natural. E você, se não for para o inferno, fica por aí vagando como um fantasma. Então, é preciso que vocês compreendam que a presença em todas as sociedades humanas, todas, de ritos funerários, está associada com a crença generalizada e seguramente muito correta, de que a gente não deve deixar os mortos insepultos sem ritual. Porque os rituais funerários, quaisquer que sejam eles, desde que nós fazemos hoje, que é o velamento do corpo, né, que é a encomenda do corpo por um padre, esses rituais funerários, cada religião é diferente, são maneiras pelas quais você garante que aqueles conteúdos psíquicos do morto irão se dissipar. Então você garante que aquela pessoa não fique por aí fantasmagoricamente presa ao mundo. Não a pessoa em si, né? Não é a pessoa que está. Mas do mesmo modo que o corpo não fica um tempo aí, o corpo físico não dura um tempo, então os resquícios psíquicos das pessoas também duram. Como é que se dissipa isso? Com um ritual funerário, é para isso que ele serve. Então é preciso retirar o corpo do Pátroclo do campo de batalha rapidamente para poder prestar a ele as homenagens devidas. Nenhuma impiedade é maior do que deixar um morto insepulto. Não há nada pior do que isso para um grego. E aí então a coisa toda fica muito diferente no canto número 18, quando finalmente então o Aquiles sabe da morte de Pátroclo. Por favor, 18. Inês. A feitura das armas. Aquiles se desespera diante da notícia da morte de Pátroclo. Sua mãe, Tétis, o consola, prometendo-lhe uma nova armadura feita pelo próprio Hefesto. Aquiles sai de sua tenda e afugenta os troianos apenas com seus gritos e aspecto terrível. Os gregos passam a noite lamentando a morte de Pátroclo. Tétis vai à casa de Hefesto e recebe a descrição das novas armas de Aquiles. O Aquiles não só resolve voltar para a guerra,
como ele também recebe da mãe, feito pela mão do Hefesto. Hefesto é um deus que tem o ferreiro, né? O ferreiro. Quando o Prometeu foi acorrentado àquele monte, ele foi acorrentado com correntes feitas pelo Hefesto, que é o deus que... Foi esse deus que havia lá cedido, né, o fogo, né, o deus do fogo, o Hefesto, que cuida do fogo, no sentido de que é o fogo que transforma as coisas. Né? E aí, então, esse capítulo foi colocado aqui. Nós não vamos ler o conteúdo, porque é muito longo, mas essa descrição do escudo de Aquiles, que foi posta aqui, é uma das mais extraordinárias descrições sobre a cultura grega que você possa imaginar. Então eu fiz questão de colocar aqui, na versão que veio para vocês, porque na primeira nem estava. Então toda essa longa descrição que haverá aqui agora, que vai aí até lá a página 23, é a descrição do que está dentro do escudo, do novo escudo do Aquiles, que Tétis pede ao Hefesto que faça, em que há uma descrição de toda a cultura grega, como quase nunca alguém foi capaz de fazer tão belamente. Então, depois que vocês tiverem tempo, não deixem de ler a descrição do escudo de Aquiles. O que nós, na verdade, estamos interessados é logo no canto 19, quando, então, finalmente o Aquiles entra na briga. Então, vamos lá para a página 23, por favor, canto 19. A renúncia à ira. Tétis entrega as novas armas a seu filho e cuida do corpo do Pátroclo. Aquiles convoca uma assembleia, declara seus sentimentos e pede para retornar à batalha. Agamenon reconhece seus erros e se lamenta, enviando de volta Briseide e ricos presentes a Aquiles, que os recebe das mãos de Odisseu. Atena lhe infunde grande força, ele veste sua armadura e sobe em seu carro. Xanto, seu cavalo, lhe prevê a morte em breve, logo após matar Heitor. Então, pessoal, esse é o momento mais dramático da história, porque o Aquiles, enfurecido com a morte do Pátroclo, resolve, então, pega o escudo que a sua mãe mandou fazer por um deus, veste as suas melhores armaduras, mobilizado por aquele ódio contra os troianos, resolve, então, ir lá acabar com essa guerra, matando Heitor, que é o comandante maior dos troianos. Quando ele vai sair, o cavalo fala com ele e diz assim: olha, lembre-se que você tem uma escolha na vida, que é uma vida curta gloriosa, uma vida longa medíocre. Então, o Aquiles sabe que ele, depois de matar Heitor, irá morrer necessariamente. E a história, então, vai indo para o seu clímax final, né? Vai indo para o final da história, que é isso que está aqui na página 23. Então, agora vamos ouvir o que o Aquiles diz para sua mãe. Então, por favor, Inês, quer ler ali linha 21, por favor? Linha 21. É. Mãe, essas armas que Hefesto me enviou dizem bem com os trabalhos dos imortais. Nenhum homem seria capaz de forjá-las. Vou para a luta aprontar-me, envergando-as, mas tenho receio de que entre mentes as moscas penetrem nas chagas abertas pelo cruel bronze do corpo do filho do claro Nemécio e criem larvas, afeando dessa arte o cadáver do amigo, sem mais vida nenhuma, e estragando-lhe a bela aparência. A bela aparência era lá do Pátroclo, né? Está vendo? Comprometedor. Vocês não podem dizer que eu estou exagerando, cá entre nós, tá? Muito bem, tá? Tétis, dos pés argentinos, lhe disse o seguinte em resposta. Pés argentinos porque são prateados, né? Argento, a Argentina chama Argentina por causa do Rio da Prata. Por isso que a Argentina chama Argentina. Tá? Filho querido, não seja isso causa de o peito afligir-te. Fica a meu cargo afastar dele as tribos de moscas selvagens, que se alimentam dos homens que tombam nos campos da luta. Ainda que fosse preciso jazer pelo espaço de 1 ano, como se encontra, ficara seu corpo, ou melhor, porventura. Cuida, porém, de reunir a assembleia dos fortes arquivos para anunciar-lhes o fim de tua cólera contra Agamenon, e vai lutar logo após do consueto vigor revestido. Do consueto é do costumeiro, né? O costumeiro vigor revestido. Enquanto isso, os deuses lá em cima são convocados por Zeus para um conselho.
Zeus não está muito feliz com essa situação. Vamos ver o que acontece então no canto 20, a luta dos deuses. É convocado o Conselho Universal dos Deuses. Zeus diz que todos os deuses estão livres para tomar o partido de quem lhes aprouver na guerra. Os deuses se espalham pelo campo de batalha. Apolo aconselha Enéas a se valer contra Aquiles e Posílio sugere que os deuses apreciem a batalha. Antes de Enéas morrer, Posílio o salva. Furioso, Aquiles mata muitos troianos, inclusive Polidoro, filho caçula de Príamo. Heitor, vingando seu irmão, quer lutar com Aquiles, mas Apolo o impede. Depois de Aquiles matar vários troianos, Heitor ataca Aquiles, mas quando o filho de Príamo fica em perigo, é salvo por Apolo. Todos os deuses agora misturados com soldados, então vão para a batalha final. A luta vai evoluindo, indo na direção de um rio que passa ao lado de Troia, que é o que está no canto 21, a luta junto ao rio. Os troianos fogem. Licaone, filho de Príamo, morre. Alguns troianos fogem para dentro do rio Xanto e há ali uma chacina. Aquiles luta contra o rio Xanto. Posílio e Atena encorajam Aquiles. Hera envia seu filho Hefesto para livrar Aquiles das ondas do Xanto. Os deuses lutam uns contra os outros. Depois retornam ao Olimpo, menos Apolo, que fica cuidando dos troianos. Estes entram pelas muralhas de Troia. Agenor e Aquiles lutam. Vocês conseguem imaginar essa cena dantesca? Imagine um filme que todo mundo luta contra todo, deuses contra deuses, troianos contra gregos, tá? Humanos e deuses lutando em torno do mesmo assunto. Aí, em seguida, há o momento em que os troianos começam a perder, que é quando o Heitor, então, percebe que eles vão perder. Finalmente começa a retirada, que é o canto número 22, a retirada de Heitor, por favor. Aquiles, percebendo a farsa de Apolo, que havia se disfarçado de Agenor, luta com Heitor. Este permanece do lado de fora dos muros de Troia, mesmo com os rogos da mãe e do pai. Príamo e Écuba não queriam que o filho lutasse fora, queriam que voltasse, mas ele enfrenta os gregos no campo, em frente às muralhas de Troia. Ao chegar Aquiles, no entanto, Heitor foge com medo e os dois dão 3 voltas ao redor da cidade. Zeus pesa numa balança o destino dos heróis e a sorte de Heitor é lançada. Atena desce à terra para ajudar Aquiles e engana Heitor se disfarçando como Deífobo. Batalha de Heitor e Aquiles com a morte do primeiro. Aquiles, então, ultraja o corpo de Heitor e o leva para junto dos navios para sepultar Pátroclo. Os parentes de Heitor se desesperam. O traje a um inimigo é profanar o corpo de um inimigo vencido, é dilacerar o corpo. É isso que faz o Aquiles contra o Heitor, que é finalmente vencido e com ele Troia. É uma cena muito impressionante, muito comovente, vale a pena a gente ler esse trecho todo agora, que é do 338 à frente. Por favor, Inês. Por teus joelhos, tua vida, por teus genitores, suplico, não consentires que, junto das naves, aos cães atirados seja o meu corpo. Ouro e bronze abundante me resgate e recebe. Quantos presentes meu pai te ofertar, minha mãe veneranda, e restitui o cadáver, que possam em casa os troianos e suas jovens esposas a pira funérea entregá-lo. O Heitor suplicando para ser morto, mas ser devolvido para ser legitimamente honrado, né, com as honras funerárias. Com torvos olhos, Aquiles, de rápidos pés, lhe responde: nem por meus joelhos, cachorro, por meus genitores supliques. Se em meu furor fosse agora eu levado a fazer-te em pedaços e cruz os membros comer-te, em vingança do que me fizeste, como é impossível dos cães devoradores livrar-te a cabeça. O que é que ele fez contra o outro? Matou o Pátroclo. Ainda que aos pés me trouxessem 10 vezes o preço ajustado, ou 20 vezes, até com promessa de novos presentes, ainda que o velho Dartâmida, Príamo,
ordene que a peso de ouro se compre o cadáver, não há de em tua casa chorar-te como desejas, a mãe veneranda a quem deves a vida, mas como pasto serás para os cães e os abutres jogado. Já moribundo, responde-lhe Heitor do penacho ondulante, por conhecer-te, sabia que tudo seria assim mesmo, o coração tens de ferro, impossível me fora dobrá-lo, que isso, porém, contra ti não provoque a vingança dos deuses, quando tiveres de a vida perder, muito embora esforçado das portas ceias em frente aos ataques de Paris e Apolo. Pós ter falado, cobriu com o manto de trevas a morte, e a alma dos membros saindo para o Hades baixou, lastimando a mocidade e o vigor que perdia nessa hora funesta. Olha que coisa bonita, posso ter falado, cobriu com o manto das trevas a morte. Morre Heitor. Né? Pobre de mim, caro Heitor. Quem está falando agora é Andrômaca. Tá? Quem fala agora é a mulher de Heitor, tá? Andrômaca. Para o mesmo destino nascemos, tu, no palácio de Príamo, dentro dos muros de Troia, em Tebas, eu, junto à fralda do placo abundoso em florestas, na bela casa de Essião, o infeliz que me criou de pequena para igual sorte que a sua, antes nunca me houvesse gerado. Baixas agora para o Hades escuro, nos reinos subtérreos, e no palácio me deixas, viúva, e em tristeza sem conta desamparada, ainda infante ao filhinho que os deuses nos deram em nossa grande desdita. E, ora, Heitor, que morreste, nem podes ser-me baluarte algum dia, nem ele de amparo servir-te. É a parte extremamente triste dessa história. Então, tendo o Heitor sido morto, o Aquiles vai agora enterrar o Pátroclo, que é o que conta o próximo canto, que é o canto 23, que é o penúltimo canto, né? A história é contada em 24 cantos. A Odisseia também tem 24 cantos, mesma quantidade de cantos. Então vamos ler agora o que acontece finalmente com o enterro do Pátroclo. Prêmios em honra de Pátroclo. Aquiles e os guerreiros fazem honras ao corpo de Pátroclo e há um banquete em sua homenagem. À noite, a sombra do Pátroclo aparece a Aquiles. Pela manhã, uma grande pira é preparada para o corpo do amigo e várias vítimas são sacrificadas junto. 12 jovens troianos são imolados. Aquiles conclama aos ventos para ajudar e o fogo queima durante a noite toda. No dia seguinte, as cinzas são colocadas numa urna de ouro e um túmulo é construído para Pátroclo. Iniciam-se os jogos em homenagem a Pátroclo. São feitas grandes disputas entre os gregos em diversas modalidades pelos prêmios valiosos que Aquiles oferece. Enquanto isso, o velhinho Príamo, pai de Heitor, humilha-se, vai lá humildemente, sai de Troia e vai lá pedir, pelo amor de Deus, ao Heitor que devolva o cadáver do filho. Ao Aquiles, perdão, tá? Que devolva o cadáver. Viu como vocês estão pegando a história, como vocês entenderam tudo? Gostei de ouvir isso, tá? Quase. Então vão lá e pedem humilhantemente, numa cena terrível também. Nós vamos ler um pedacinho, e aí o cadáver de Heitor é enterrado, e é assim que termina a história. A Ilíada termina com os funerais de Heitor. Então vamos ler aqui então o início do capítulo, o último, né? Depois lemos um pedacinho. O resgate de Heitor. Aquiles, ainda muito triste com a morte do amigo, ultraja o corpo de Heitor todo o dia, dando 3 voltas ao redor do túmulo de Pátroclo. Os deuses, principalmente Apolo, se indignam com tamanho ultraje e pedem a Zeus que o faça parar. Zeus então envia Tétis para acalmar Aquiles e Íris para dizer a Príamo que pague um resgate pelo corpo de seu filho. Príamo concorda e é conduzido por Hermes até a tenda de Aquiles, que o recebe muito bem, aceitando os presentes e devolvendo o corpo de Heitor. Aquiles concede 11 dias de luto pela morte de Heitor. Tristeza das mulheres de Troia, Écuba, Andrômaca e Helena. É feita uma fogueira no túmulo de Heitor.
E, finalmente, então, no verso 777, na página 27, última, nós vamos ler aí, então, o finalzinho da tragédia, da história. Vira-se, então, para todos o rei e lhes diz o seguinte. O rei é o primo, né? Primo, pai de Heitor. Para a cidade, troianos, agora trazei muita lenha, sem de emboscada temer-vos por parte dos dânaos, que Aquiles, ao despedir-me das naves recurvas solene, me disse que não teríamos luta sem que 12 auroras raiassem. 12 dias. Fortes parelhas de bois e de mulos aos carros atrelam e sem demora se reúnem defronte dos muros de Troia. Por 9 dias é lenha infinita a cidade trazida, e quando ao 10º a aurora surgiu com seus dedos de rosa por entre lágrimas, levam o corpo de Heitor valoroso sobre a fogueira e colocam sobre a fogueira o colocam, e a chama incansável acendem. Logo que a aurora de dedos de rosa surgiu matutina, em torno à pira de Heitor vai-se o povo de Troia reunindo. Quando ao chamado acudiram e todos se acharam reunidos, vinho brilhante lançaram nas brasas com o fim de apagá-las, até onde a força do fogo chegara. Os irmãos, em seguida, os companheiros de Heitor, recolheram-lhe os cândidos ossos, sempre a chorar, pelas faces correndo-lhes pranto amaríssimo, e em urna de ouro de rico lavor os depõem cuidadosos, a qual envolvem em mantos purpúreos de fino tecido, para a levarem por fim ao cavado sepulcro. Sobre este, blocos de pedra ajustados colocam, e o túmulo, à pressa, com muita terra, levantam, postando-lhe ao pé sentinelas, para surpresa evitarem dos dânaos de grevas bem feitas. Logo que o túmulo pronto ficou, para o burgo retornam, onde, reunidos, celebram solene banquete funéreo, dentro da régia de Príamo, o rei pelos numes nutrido. Os funerais estes foram de Heitor, domador de cavalos. Essa é a última frase da história. Vocês gostaram da história? É uma história maravilhosa. É claro que nós temos aqui dificuldades concretas, né? Porque, veja, né, nós só temos míseras 4 horas para tentar entender a história e entender o significado da história. Então, eu precisava perguntar para vocês, em primeiro lugar, queria muito agradecer a Inês pela leitura maravilhosa. Inês, você não sabe como você lê bem. Muito obrigado, tá? Obrigada, eu gosto. Né? Muito obrigado mesmo. Tá? Então, agradecer muito a Inês aqui e perguntar para vocês se vocês compreenderam os acontecimentos. Ou seja, um fato fútil, né, com o tal do concurso de deusas, gera o rapto, ou pelo menos o rapto, né? Provavelmente uma fuga consensual da Helena com Paris, filho do rei de Troia, Príamo, e da rainha de Troia, Écuba, que tem 19 filhos, sendo os mais importantes o Heitor, que vocês conheceram bem, o Paris, o casal de gêmeos Cassandra e Helena, o Polidoro, que é o mais jovem deles, e assim por diante. São 19 filhos. E os gregos, então, reunidos num pacto pré-nupcial, pré-decisão de Helena, resolvem, então, ir lá buscar a moça à força. E há um embate, então, que dura 10 anos. Há 10 anos de embates, e durante esses 10 anos os troianos resistem. Até que um dia o Aquiles, que era o mais valoroso dos guerreiros, gregos, e que era invulnerável, porque tinha sido colocado dentro do rio, exceto pelo calcanhar, ele depois é morto. Não conta na Ilíada, mas conta depois. Ele é morto por uma flechada mandada pelo Paris, que acerta-lhe no calcanhar com a mira de Apolo. É Apolo quem orienta o braço de Paris para atingir Aquiles no único lugar onde ele é vulnerável, que é o calcanhar de Aquiles.
E aí então esse Aquiles só volta à guerra. Enquanto isso vocês veem os deuses tomando partido de um lado do outro e se divertindo imensamente com os acontecimentos. No final das contas, o Aquiles volta morto de dor por causa da morte lá do seu amigo, né, Pátroclo, e acaba vencendo Heitor. Os gregos então são vencedores até aquele momento. O Príamo pede, implora para ter o filho de volta, o corpo, o Heitor é enterrado. Os gregos voltam para dentro da fortaleza e dali no dia seguinte recomeçaria a briga. Porque dos 12 dias prometidos por Aquiles, foi o enterro de Heitor foi no 11º. No dia seguinte começaria a briga, da qual a Ilíada não nos conta nada, porque a história acabou. E o que aconteceu depois, a história do cavalo de Troia, que foi aquele estratagema que a Cassandra avisou que ia ser, né? Avisou que ia acontecer, só acontece, só é relatado na Odisseia, e não é relatado na Ilíada. Todos pegaram isso, né? Alguém não entendeu isso? Alguém não pegou essa espinha dorsal? Então, essa é a história que nós acabamos de ler é essa. O que interessa sobre tudo é perguntar qual é o significado, né? Qual é o sentido de uma história como essa. Então, parece uma história de aventuras, mas não é. É muito mais que uma história de aventuras. O que Tia Cleusa, pois não? Bom, a motivação do Agamenon, que é o chefe dos gregos, é vingar a honra do irmão Menelau. O irmão Menelau é o sujeito que é, né, expropriado do seu bem maior, que é a mulher, que é a Helena, que era um super prêmio. O Heitor luta, portanto, por honra. O Heitor luta pela defesa da cidade. O Heitor acha o irmão, né, um sujeito assim, uma almofadinha sem nenhum valor, mas ele, afinal de contas, é o irmão mais velho, então ele assume a responsabilidade pela defesa de Troia. Então, as duas principais personagens, que é o Heitor pelos troianos e o Aquiles pelos gregos, lutam por princípios. Ora, aqueles milhares de soldados ali, que são mercenários, lutam pelo saque. Né? Agora, a primeira coisa interessante que há nessa história é que o grego não tem um sentido de patriotismo como nós temos aqui. Porque, veja, o que a tia Cleusa está querendo nos dizer aqui, é isso. É que não há aí uma luta por valores nacionais, por valores no sentido de país contra país, cidade contra cidade. Não há uma noção de patriotismo baseada em valores nacionais. O que há é uma noção de luta por valores divinos. Portanto, luta por determinados princípios que os deuses de alguma maneira revelam. Isso é muito diferente da guerra moderna, em que você está preocupado em defender o país contra os inimigos, não é isso? Defender contra o ataque desse, daquele outro. Então há uma diferença enorme entre o que se considera aí a razão de uma guerra e o que não é uma razão de uma guerra. Agora, eu queria perguntar para vocês têm mais simpatia pelo Aquiles ou pelo Heitor? Quem acha que é o Aquiles? Quem acha que é o Heitor? Por que um de vocês que acha que é o Heitor quer tentar me contar por quê? Só para eu ter uma ideia de qual é a razão? Uma pessoa que acha, pois não. O Aquiles se mostra muito sanguinário, né? Muito bravo, muito intolerante. O Heitor parece mais humano, né? Quer dizer, a violência com que o Aquiles trata o Heitor no final, nos horripila um pouco, nos deixa um pouco assim, né? Acham que o sujeito é quase um animal, não é isso? Não é isso? Mas vocês sentem que esses dois aí são motivados, tanto um quanto o outro. Vamos agora pensar nesses dois como sendo contrapontos, né? Então, o Aquiles e o Heitor lutam por causas boas. A causa em si, o que deflagrou a história é de uma futilidade sem par, né? Sem par. Não é isso? É a tal da pomo de discórdia, da deusa discórdia, que foi lá provocar, como vingança, foi fazer lá a provocação das deusas. Então, no fundo, tudo nasce com uma futilidade terrível. Mas o
Veja, eles estão de fato lutando por isso, ou estão lutando por uma outra coisa? Esses dois. Parece ser a principal razão pela qual esses dois estão brigando. Estão lutando por princípios, né? Porque não é tanto a Helena, porque a Helena desaparece, repararam que ela some completamente? Depois, como contei para vocês, quando o Menelau finalmente pega ela de volta, né? Ele faz isso está contado nas Troianas e está contado em Écuba, em 2 tragédias, mas melhor nas Troianas. Então, o Menelau vai lá e tenta matar a mulher, mas a hora que ela vê o marido bravo, né? Ela fica nua, completamente nua, e ele na hora desiste né? Ele na hora desiste, porque ela seria alguma coisa assim absolutamente indescritivelmente bela, seria assim uma mulher como nunca houve nenhuma outra mulher no mundo, digamos assim, para dar uma ideia do que da importância, né? da grandeza da beleza. Os gregos têm o conceito de arete. Arete é virtude, e a virtude é o que esse pessoal está defendendo. Tá? E os gregos diziam, a maior arete da mulher é a beleza. Então, a mulher está ligada à arete da beleza. São os gregos que achavam isso, né? Mas a arete dos homens não pode ser a beleza. A arete do homem tem que ser outra coisa. Tem que ser o quê? O heroísmo, a capacidade de morrer por um ideal, a capacidade de ser heróico, a capacidade de sacrifício, né? Esse é o conceito de arete. No fundo, o que os dois estão fazendo estão tentando ser virtuosos, tanto um quanto o outro. Pois não, assim, Johnny? o Heitor entrou na guerra para defender a Troia, mesmo não vendo que o irmão era um tonto. Mas o Aquiles ele entrou na guerra porque ele era o melhor guerreiro dos gregos. Na verdade, ele não queria desde o início, porque a mãe dele sabia da tal da profecia, e a mãe o escondeu lá com as mulheres, para que o último lugar onde iam procurá-lo, né? O Ulisses, que é o espertalhão da história, ele arruma um jeito de descobrir e vai lá e faz uma chantagem emocional com Aquiles. Você quer ficar aqui feito uma mulherzinha, você é homem, coisas assim. Aí o Aquiles vai entrar na guerra. Depois ele é ofendido e sai, que é quando começa a história. E ele só volta depois quando ele realmente, né, quer vingar a morte do Patroclo. Então aí você falou a palavra-chave. Ele voltou por vingança. É verdade, mas no entanto, eu tenho uma simpatia muito maior pelo Heitor, pessoalmente, assim, tá? Eu confesso a você, porque eu acho que o Heitor é homem como nós, portanto, está assim numa posição em que nós conseguimos nos entender melhor, né? Mas o Aquiles não é um sujeito mau, né? Ele sabia, por exemplo, de antemão, que ele iria morrer. Né? Então, mas ele sabia isso, né? Quer dizer, ele sabia que ele iria ter que entregar a vida dele. Não deixa de ter uma grande quantidade de heroísmo também, né? Ele era muito difícil de matar, porque ele era invulnerável. E foi morto por um estratagema de Apolo, para cumprir a profecia. Em comparação com esses dois, o Heitor e o Aquiles, a motivação dos deuses para armar essas confusões todas são do mesmo grau de valor moral? Não, são uma brincadeira, uma futilidade. Então, não temos o que fazer hoje, vamos arrumar uma briga lá entre um casal, não sei das quantas, vamos arrumar uma guerra entre Israel e Síria, vamos fazer isso não sei o quê. Quer dizer, os deuses se divertem lá do Olimpo em gerar situações humanas das quais eles vão retirar uma graça, assim, entendeu? Vão ficar se divertindo com não é isso? Não há uma grande disparidade entre as motivações dos deuses e a motivação dos humanos? Parece que o único que tinha um pouquinho assim era os Zeus, né? Os Zeus, porque era justamente o deus coordenador, digamos assim, né? Tentava montar um pouco de ordem naquilo, mas ele, no final ali, quando tudo deflagra, ele liberou os deuses para fazer o que quisessem. Quer dizer, não conseguiu controlar os deuses que ficaram incontroláveis, porque o conceito de Zeus, de deus grego, não é o deus humano, não é o deus cristão, digamos assim. Tá? Os deuses não são, na verdade, deuses no sentido próprio da palavra. Nós vamos ver no ano que vem, tem teogonia aqui no nosso programa? Você não lembra? Teogonia é o livro escrito por Hesíodo, que é um contemporâneo de Homero,
em que ele conta como é que os deuses nasceram. Então a teogonia é a história que conta, porque Zeus, na verdade, é o sujeito que deu o golpe no pai, chamado Cronos, que matou o pai. Ele é o terceiro deus na sequência. O Cronos, por sua vez, Cronos é tempo, já havia matado Urano, que era o primeiro. Então Urano era o primeiro deus. Depois o Urano teve o filho mais novo de Urano, era Cronos. Cronos matou Urano e assumiu o poder. O filho mais novo de Zeus, de Cronos, era Zeus, que matou o pai e assumiu o poder. Tem um sentido maravilhoso isso, que não dá para a gente debater agora, que tem um sentido metafísico, né? Mas o que é importante entender é que os deuses gregos não funcionam no mesmo critério que o Deus cristão. Quer dizer, eles não são infalíveis, eles não são omniscientes, eles não são poderosos, porque eles, na verdade, têm que fazer acordos. Às vezes um é mais poderoso que o outro, depois inverte. Então, você repara que aí, nesses deuses aí, no fundo, todos tinham poder relativo, e não poder absoluto. Nem Zeus tem poder absoluto. Zeus não manda totalmente. Ele por fato dele não ser criador de nada. Não foi Zeus quem criou o mundo. Não esquecer jamais isso. Não foi Zeus quem criou o mundo. Quem criou o mundo foi Urano, e antes de Urano havia antes aí o mundo meio que criado anteriormente, até mesmo a Urano. Então, se Deus não criou o mundo, que Deus é esse, né? Não é Deus, é Zeus apenas. Pois não. Pois não, com relação às situações humanas, você cria problemas e você vende soluções. Tem uma relação aí? Pode ser que sim, pode ter uma ideia assim, mas os deuses não fazem essas coisas por nenhuma boa razão, a não ser a título de diversão pura e simples. Não é isso? Vocês nunca viram uma piada demoníaca? O sujeito está bem de saúde, está ótimo, pega um resfriado e morre. Nunca viram acontecer isso? Pessoas assim que morrem de uma maneira completamente inexplicável. Isso é uma piada demoníaca. É uma piada, tipicamente uma gracinha que um deus faria, um deus do Olimpo faria para quebrar a monotonia de uma tarde, né, monótona no alto do Olimpo. Então, vamos sacanear alguém? Você pensa lá em qualquer um e inventa lá uma desgraça qualquer para se divertir às custas dos outros. A pergunta fundamental é: vocês nunca na vida de vocês sentiram, perceberam que a vida de vocês é dirigida por coisas que vocês não controlam e que podem ser de uma futilidade e de uma falta de cabimento absoluta e total? Vocês nunca se sentiram assim? Vocês nunca repararam que de vez em quando a gente faz tudo que é certo, acorda cedo, escova os dentes, né? Acorda cedo, escova os dentes, paga os impostos, e mesmo assim tudo dá errado no final? Não acontece isso com vocês? Pois não é a mesma situação do Aquiles e do Heitor? O Aquiles é semideus, né? Ele é meio homem, meio deus. Mas os semideuses, que são... Porque os Zeus transa com mulheres e com deusas. Os filhos com as deusas são todos eles eternos também. Os filhos que ele tem com semideusas ou com humanas, né? São todos mortais. Então o Aquiles é mortal também, embora ele tenha uma mãe semidivina. Mas o que acontece a primeira coisa que é importante notar nisso é que houve aí um embate entre duas forças gigantescas, que são aí as forças de gregos e troianos, que estão lutando para vencer moralmente o outro, quer dizer, estão lutando às custas, com o risco das próprias vidas, para defender valores que lhes parecem justos de serem defendidos. No entanto, esta luta humana contrasta tremendamente com uma certa futilidade, com uma falta de sentido que os deuses representam aí como autores desse processo. Isso significa, na prática, que a vida humana tem um componente trágico que é completamente indissociável dela. Significa o seguinte: significa que a gente luta e faz todo o possível para fazer bem feito, certo?
mas nós não somos capazes de garantir o sucesso do resultado. No final das contas, os dois morrem. Quer dizer, a tragédia da humanidade é que, mesmo tendo feito tudo para fazer certo, você acaba sendo sacrificado no processo de um jeito ou outro. É por isso que esta história chamada Ilíada que gera a tragédia grega. A tragédia grega que depois será feita por Ésquilo, Sófocles e Eurípides, esses três grandes trágicos, que vai acontecer muito depois, né? Quer dizer, esses trágicos gregos aí já são lá depois do ano 400, do ano 500, por aí, 400 e pouco, entre 400 e 500. Ou seja, 600 ou 700 anos depois dos acontecimentos da Guerra de Troia, pelo menos, né, pelo menos 200, 300 anos depois de Homero ter escrito esta obra, com a Odisseia, então nasce dentro da Grécia o conceito de tragédia. O que é tragédia? A tragédia precisa ser separada, de uma vez por todas, do conceito de drama. Porque hoje em dia nós não sabemos mais a diferença, porque nós misturamos tudo. Mas o que é uma tragédia, rigorosamente falando? Tragédia é assim, é quando todo mundo faz tudo que pode para fazer da melhor maneira possível. Todo mundo se esforça totalmente e, no final das contas, tudo está errado. Entendeu? Um motorista de caminhão que precisa pagar as contas, sustentar a família, que exagera na quantidade de horas e tem um acidente e mata uma família inteira. Ele queria matar a família? Não. Ele é um sujeito mau? Não. Ele era um sujeito que tinha algum problema? Não. Ele queria fazer as coisas certas, ele queria sustentar os filhos. Mas, apesar de tudo, a diferença dessa situação é aquilo que se chama de drama, porque o drama é aquilo que Shakespeare escreve, por exemplo. No drama, você sempre tem alguém tentando fazer o pior possível. Então você tem no Otelo, o Otelo está aqui no programa, né? O Otelo acho que está aqui, né? Não está também? Mas que desgraça. Nós precisamos de mais uns 4, 5 anos aqui nesse programa, né? Então o Otelo tem lá um sujeito chamado Iago, que é um sujeito mau e que quer acabar de qualquer jeito com o casamento do Otelo com a Desdémona. A Desdémona é a mulher mais, um exemplo da mulher perfeita, a mulher mais carinhosa, mais agradável que você possa imaginar, e casada com Otelo. E aquele amor é um amor perfeito. E o Iago fica infeliz com aquilo e quer acabar com aquilo. Então, no drama, há alguém malignamente interferindo para as coisas darem errado. Mas na tragédia, não. Na tragédia, não há forças negativas agindo. A tragédia é apenas a constatação de que o ser humano, né, existe num quadro de poderes que o condicionam, que são inexplicáveis e são muito maiores do que a capacidade que o ser humano tem de controlar. Isso é uma coisa fundamental a gente entender. Da Fórmula 1 lá do Lewis Hamilton, foi uma tragédia ou foi um drama disso? Quem? Da Fórmula 1 do ano passado, campeonato. No esporte é sempre meio tragédia, né? Quer dizer, você pode fazer tudo certo, mas aí no futebol não é assim? Nem é sempre o melhor time que ganha. Essa é uma regra do futebol, né? O futebol essa é a história, às vezes não é o melhor time que ganha. Você acompanhou a Fórmula 1 desse ano? Eu, mais ou menos, eu gosto muito de Fórmula 1, mas não acompanhei muito não. Mas é que nem todo exemplo é muito fácil de explicar, porque há outras coisas que acontecem, né? Eu queria dar para vocês um exemplo mais fácil de entender. Por exemplo, pega a teoria feminista. A teoria feminista é a ideia que algumas mulheres têm, algumas intelectuais mulheres, que acham o seguinte, que o mundo é dominado pelos homens que montaram um plano maligno de controlar as mulheres, fazendo com que elas se tornem uma espécie de escravas sexuais e outras coisas, né? E com isso os homens fazem um controle da liberdade das mulheres. Essa é a teoria feminista, de que o mundo é assim. Ora, essa teoria é um drama ou uma tragédia? Pressupõe que a condição feminina seja uma condição dramática ou trágica. Pressupõe que a condição feminina seja dramática, porque ela é resultado de uma manipulação deliberada dos homens que as querem retirar delas vantagens. Não é isso?
Então, essa interpretação pressupõe que haja uma malignidade necessária masculina contra as mulheres. Bom, se a gente interpretasse a condição feminina com as suas dificuldades intrínsecas, porque nós não vamos negar que elas existem, eu só estou tentando descobrir qual é a razão. Então, se a dificuldade da existência feminina fosse interpretada como tragédia, então seria assim: apesar de que os homens tudo fazem para proteger as mulheres e ter uma vida melhor com elas, as coisas acabam não dando certo. Quando você analisa assim, você está acreditando que a condição feminina é trágica e não dramática. Mas se você chega à conclusão que a condição feminina é trágica, você demora 30 segundos para concluir que o que é trágico mesmo é a condição humana. Não a condição feminina, mas a condição humana genericamente é trágica. Ora, quem é que está contando para você essa história? É Homero na Ilíada. Homero está dizendo assim, que os homens irão lutar até entregar o melhor que têm, que é as suas próprias vidas, para fazer determinadas coisas que parecem a eles sérias o suficiente para que representem esse esforço todo, sem que eles possam de verdade controlar o destino que eles têm. Ou seja, a condição humana, genericamente, é uma condição essencialmente trágica. Se alguma coisa caracteriza a nossa existência, a nossa vida, é a tragédia implícita na nossa própria existência. Você não sabe, as pessoas ficam muito doentes com muito pouca idade, morrem sem terem feito nada. Hoje em dia tem essa mania de achar, né, que tudo está justificado de alguma maneira. Então, a coisa mais irritante do mundo é essa: você fica doente, e chega um cara e fala assim para você: culpa sua, porque doença o doente é o culpado da própria doença. Aqui se faz, aqui se paga. Quer dizer, esta conversa é a conversa mais absurda que alguém possa imaginar. É a conversa daqueles malucos lá, daqueles amigos do Jó. Se vocês lembrarem do Jó, quer dizer, os amigos tentando incriminar Jó, quando na verdade a nossa existência não pode ser incriminada assim, porque no fundo você não controla nada que acontece com você. Você está condenado a fazer o melhor possível, mas você não tem nenhuma possibilidade de esperar, de garantias da vida, de que isso será recompensado com alguma coisa dentro das suas expectativas. A vida de Jó é difícil de você, porque aí houve uma interferência do diabo mesmo, né? Então a vida de Jó a desgraça de Jó é um drama. Mas o problema é que aqui seguramente está tipificada a tragédia. Depois, o que vai acontecer durante todo o resto do teatro grego é que eles produzirão outras tragédias mostrando esse aspecto inelutável, incontornável e absolutamente prevalecente da natureza humana. A nossa vida humana é uma experiência trágica, de modo geral. Mesmo quem vai passar 80 anos mais ou menos bem, enfrentará no momento da morte, porque a própria morte é um processo envolvendo a tragédia. A sua incapacidade de manter a sua existência é isso. Pois não, Inês? O Homero, quando escreveu e fala isso dos deuses, ele fala assim meio num deboche. Ele não é que seja deboche, não é uma paródia. Como que é a visão? Quanto tempo antes de Cristo foi escrito? Ninguém sabe muito bem, entre 850 e 950 a.C. Entre 850 e 950 a.C. Quando que os gregos deixaram, só no cristianismo, deixaram de ter essa prática de veneração dos deuses? Os deuses estão completamente démodé, já fora de moda, já na altura da filosofia grega. Então, aí no século IV a.C., quando Sócrates aparece, então já aí há uma proposição de não considerar mais os deuses. O teatro grego existe entre a filosofia e entre Homero. O Werner Jäger, que escreveu a Paideia, disse o seguinte, que essas histórias aí de Homero, tanto uma quanto a outra, são os maiores livros de pedagogia já inventados pela humanidade, porque são esses livros que fizeram toda a formação do homem grego. São livros de pedagogia mesmo, para ensinar para as crianças, né, os valores os grandes valores humanos,
coragem, do sacrifício. Então, essas histórias aí existiam para ensinar as pessoas a aumentarem o seu padrão moral. Essencialmente era essa a ideia. Depois a Odisseia falar de outro modo, nós vamos ter que esperar até o ano que vem para ver isso, né? Porque hoje a gente não vai poder ter tempo de fazer isso. Mas o jogo está aí, daqui a fevereiro já está chegando aí. Não vai dar nem tempo da gente sentir saudades, né? Então, o que a Ilíada inaugura é a Simone Weil, que é uma mulher genial, foi quase uma santa. A Simone Weil dizia que a Ilíada é a única grande tragédia escrita pela humanidade, é a maior de todas as obras. Porque a Odisseia é muito mais plástica, vocês vão descobrir a diferença que tem. A Odisseia vocês vão ler assim como quem ouve ver novela, tá? Porque é uma história assim, com uma porção de... não tem essas complexidades de linguagem que tem aqui, um pouco por minha culpa, porque eu achei melhor preservar os trechos do que contar essa história de um modo narrativo, como eu fiz com a Odisseia. Mas a Odisseia vocês sentirão assim uma espécie de alívio, uma facilidade de compreender a história. Mas a Ilíada é mais profunda do que a Odisseia, é um livro mais definitivo, ele tem mais influência e ele gera toda a tragédia grega, enquanto a Odisseia gera a comédia, o Aristófanes. Ou seja, tudo aquilo que virá em seguida é filho basicamente da Ilíada. Nenhuma outra obra tem tanta influência na história da humanidade como essa e a Bíblia. Se há duas obras que juntas estabeleceram assim uma influência na vida humana, é essas duas aí. Essa aí nos contando que a vida humana é uma vida de tragédia, porque nós somos, na verdade, muito fracos e nós podemos contra deuses, que até se diverte com a nossa desgraça. Acho engraçado o quanto nós sofremos aqui. Estão lá em cima rindo das nossas desgraças aqui. E a Bíblia, que é uma história da tragédia e da salvação, né? Quer dizer, a história completa da possibilidade humana. Mas a Bíblia é outra coisa, não vamos nem entrar nela aqui agora, porque ela é muito diferente da Ilíada. A Ilíada, no entanto, é uma obra literária, embora ela tenha sido cantada mais do que escrita, mais do que lida durante a história toda, ela é a obra que melhor revela a dificuldade, a desgraça da existência humana frente à vida, que é esse fato de que você, apesar de fazer tudo aquilo que é certo, no fundo, nós somos apenas o joguete dos deuses. E não sabemos o que é que nos está destinado, e temos que viver com essa pequenez. E se essa incerteza é o que coordena a nossa vida, a nossa única possibilidade existencial é sermos o mais nobre possível. É por isso que não foi, né, um deboche, porque ele percebeu uma coisa muito mais importante. Ele começa o livro contando por que é que Aquiles sai da briga e termina o livro dizendo: e assim foram os funerais de Heitor, domador de cavalos. Quer dizer, no final há uma espécie assim de declaração de respeito, uma homenagem à bravura humana, à capacidade dos seres humanos de enfrentarem o seu destino, por pior que ele seja. Então, só nos resta uma única possibilidade: sermos nobres, sermos o mais nobre possível. Porque dentro dessas incertezas, nós não podemos ser como os deuses, nós temos que ter uma nobreza implícita em nós, e essas nobrezas são aquelas coisas pelas quais, por exemplo, o Dom Quixote luta. O Dom Quixote é o sujeito que quer recuperar no mundo essa nobreza. Mas o Dom Quixote é uma outra história bem complicada que vamos ter a chance de ver o ano que vem, mais ou menos nessa época. Né? Vamos estar aqui debatendo o Dom Quixote. A Ilíada é o livro síntese do drama humano. Por isso é que ele é, talvez, a obra humana não religiosa com maior capacidade de influência e o maior impacto sobre tudo que veio depois. Tipo assim, naquela época foi escrito, então, o cristianismo não tinha surgido ainda, né? Não. E hoje a gente fala, então, dessa forma, é aceitar os desígnios de Deus. É isso mesmo. É o que depois, no livro de Jó, Deus conta para Jó. Fala assim: escuta uma coisa aí. Onde é que você estava quando eu inventei o mundo? Foi você que fez as árvores? Você que inventou o Leviatã e o Behemoth? Foi você que fez as descobertas? Você que construiu o mundo? Não foi. Então não enche o saco, pô. Então você não sabe nada, você é um pobre coitado. Então, de modo, o que você está querendo aí entrar
discutir os meus desígnios. Olha que você for capaz de inventar uma planta, você for capaz de inventar um mundo igual a esse, você vem falar comigo de novo. Isso é o que Deus fala para Jó, não é isso? Então o Jó tenta se lamentar do seu destino, e essa lamentação do seu destino não é arete, não é virtude. A virtude está em você ir até a morte no seu destino e enfrentá-lo com toda o tamanho da sua existência. Ou seja, esse ato heróico é que nos transforma um pouco em deuses. É o quê? Uma das histórias, dos finais alternativos da Édipo. Édipo é o sujeito que cega os próprios olhos porque descobre que casou com a mãe e com quem teve 4 filhos, Eteocles, Polinices, Ismênia e Antígona. E Édipo matou o pai. Olha que ele descobre isso, ele não fez nada disso sabendo que estava fazendo, ele então cega os olhos. E aí todo mundo dizia para ele, mas Édipo, você não sabia, por que você está fazendo isso? E ele não aceita o fato de que ele não sabia. Senão eu devia ter sabido. E quando então Édipo finalmente morre, né, essa não é a versão do Sófocles, é uma outra versão. Então, quando finalmente Édipo morre, ele vai sendo enterrado assim, num enterro muito vagabundo, muito chinfrim, porque ele era um rei criminoso, e ainda por cima cego, e já não governava nada. E aí vai sendo levado para o cemitério e os deuses do Olimpo começam a baixar e seguir o enterro. E até que uma hora, e todo mundo acha muito estranho aquilo, que são deuses seguindo o enterro de um homem, até que em um dado momento desce Zeus em pessoa. Ele diz, mas Zeus, você está seguindo aqui o enterro desse desgraçado, desse Édipo, que fez um monte de merda? Como é que pode uma coisa dessa? Como é? Aí Zeus diz assim, olha, ele, na hora que aceitou a responsabilidade pelo que aconteceu, pela sua própria vida, ele se transformou num de nós. Eu vim aqui prestar homenagens a um dos meus pais. Pois a possibilidade de santidade humana é na aceitação do nosso destino com os maiores valores possíveis, com o sacrifício que for preciso ter para que esses valores sejam preservados. É isso que a Ilíada quer contar para as crianças na Grécia. É com essa conversa que os gregos fizeram, no sentido do livro Paideia conta isso, ele é a conversa com a qual toda a geração de gregos foi incorporando uma espécie de espírito helênico, que é o espírito do arete, o espírito da virtude pessoal como sendo o fator guiador da vida. Acho até legal eu dizer, gente, que nós resolvemos fazer no ano que vem o grupo do sábado de manhã, nós vamos estudar o Paideia, que é a formação do homem grego. Tá? Então nós vamos continuar na sexta-noite com os clássicos da literatura e no sábado nós vamos estudar o Paideia. Nós vamos ter um grupo que vai estar fazendo o resumo, capítulo por capítulo, aqui em Paranavaí, um grupo de alunos e professores, e daí a cada vida do Munir a gente vai estudar um capítulo do Paideia. Vai ser, eu acho que, maravilhoso, né? De uma perspectiva educacional, né? Uma perspectiva não filológica, não histórica, mais educacional pura e simples. Então, eu acho que é isso, como dizia o Pernalonga, that's all, folks. Né? Não é isso? Então, amanhã, quem puder estar aqui, 8 horas, nós vamos continuar a estudar como é que se lê um livro. Obrigado e até lá. Muito obrigado ao Roberto. Muito bem, Matheus.